Hoje pode guardar. Vamos lá então. 2 Coríntios capítulo 2, eu vou ler com você o versículo 11. E hoje eu estou começando com você um estudo que eu chamo das 5 fases da tentação. E nós vamos estudar profundamente, fase por fase, nas próximas mensagens. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, presta atenção no que o apóstolo Paulo falou para a igreja dos Coríntios. O que diz a Bíblia no versículo 11? Todo mundo junto, o que está escrito? Porque não ignoramos os seus ardis. Leia de novo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Todo mundo junto, o que diz a Bíblia Sagrada? Porque não ignoramos os seus ardis. Então todo mundo olha para mim. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja dos Coríntios? Tem uma parte do texto que ele começa a dizer assim: olha, eu temo que assim como a Eva foi enganada pela serpente, vocês sejam. Aí ele está dizendo, não podemos ignorar os ardis do inimigo. O que são esses ardis? São as estratégias, a forma como o diabo vai vir para nos tentar. A Bíblia diz que eu não posso ignorar os ardis do inimigo, as estratégias, o formato, a maneira, o que ele vai usar para vir até nós. A primeira pergunta que eu faço hoje é a lição 1, sobre tentação, é o nome dessa lição. Primeiro, quem nunca foi tentado? Eu acho que não tem ninguém aqui nessa reunião que possa dizer que não foi tentado. Todo mundo já foi tentado. Eu, você, Jesus foi tentado. Todos os dias nós passamos por tentações e muitas vezes nem percebemos que aquilo que está vindo para me atingir, aquilo é uma ação maligna. Por isso que o Paulo disse, lê de novo 11, porque não ignoramos os seus ardis. Não podemos ignorar que o inimigo vai tentar de várias maneiras e de várias formas atingir você, tocar em você, usando o que existe ao meu redor, usando o que existe à minha volta, às vezes pessoas, situações, lugares. Então eu não posso ignorar, viver como se não existisse o mundo espiritual, ignorar as estratégias do meu inimigo. Pastor, mas o diabo é derrotado. Eu sei, só que você tem que tomar um cuidado, porque se você começar a ignorar as estratégias, o que ele usa para tentar você pode acabar perdendo para aquele que já foi derrotado. Vamos olhar a primeira tentação que tem na Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, bem fácil, Gênesis, capítulo 3. Gênesis, primeiro livro. Gênesis 3. Vamos lá com o pastor, Antigo Testamento, Gênesis capítulo 3. Todos acharam? Gênesis capítulo 3. Todo mundo junto, vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó. Vamos começar a leitura aqui com o pastor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, presta bem atenção o que a serpente vai falar para ela, vamos lá. E esta disse à mulher, o que ela falou? É assim que Deus disse, olha só, você tem uma caneta, sublinha isso aí. O que ela falou para Eva? Não comerás de toda a árvore do que, pessoal? Do jardim? Todo mundo sabe que não foi isso que Deus falou. Você vê que você tem que tomar cuidado com isso. O diabo é muito bom nisso. O diabo pega a palavra de Deus e ele distorce o sentido daquela palavra para você entendê-la ao contrário. Às vezes o pastor fala uma coisa, prega uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Às vezes a pessoa fica chateada, a pessoa fica ofendida, às vezes a pessoa diz, o pastor pregou, mas às vezes a pessoa entende ao contrário. Primeira coisa, olha só o que a serpente falou. Ela chegou e disse para Eva, vocês não podem comer nada do jardim? Foi isso que Deus falou? Não, olha o versículo 2, vamos juntos? E daí diz o 2 aqui, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então totalmente ao contrário, não esqueça, o diabo vai sempre fazer assim, o diabo vai tentar te colocar contra Deus, o diabo vai tentar te colocar contra o pastor e contra a igreja. Qual foi a conversa do diabo? Ele chegou para Eva e disse, tu não pode comer nada que tem no jardim. Não, Deus falou, coma tudo, menos 2 árvores. O diabo vai sempre colocar você contra Deus. Quando você começa a vir na igreja, tem alguém que diz assim, tu foi para a igreja, agora tu não pode fazer
Nada. O diabo vai sempre trabalhar desse jeito. Agora tu não pode fazer nada, tu foi para a igreja. É o contrário. É agora que nós somos livres para servir a quem? A Deus. Agora que a gente é livre para servir a Deus. Mas o diabo está sempre distorcendo aquilo que Deus fala. E o que eu quero que você comece a prestar atenção? Primeiro, qual é a sua fraqueza? Esse é o primeiro pensamento que você tem que ter. Porque o diabo sempre vai te atacar em 2 pontos. O primeiro é, ou ele vai te atacar na tua fraqueza, ou ele vai te atacar no que você mais deseja. E o Paulo disse, não ignore os ardis. O diabo tem estratégias, ele usa situações. Não ignore as artimanhas, as estratégias e o jeito que ele vem para atacar você. Primeiro, qual é a sua fraqueza? Quase todo mundo tem uma. Segundo, o que você mais gosta na vida? O diabo tentou a Eva com aquilo que ela mais gostava. O diabo usou a criação, a natureza. O que a Eva estava fazendo? Caminhando sozinha pelo jardim. E o que ela estava fazendo caminhando pelo jardim? A Eva estava caminhando pelo jardim olhando, olha essa árvore, olha aquela outra, olha o que Deus fez, olha aquele fruto, olha tal coisa, olha esse animal, olha aquele outro, olha esse ser, olha tal coisa, olha tal outra, olha isso que Deus fez, olha aquilo que Deus fez, olha tal coisa que Deus fez. Então a Eva está lá caminhando, e ela está olhando tudo que Deus criou, ela está olhando tudo que Deus fez. Daqui a pouco ela enxerga a serpente, e a serpente começa a conversar com ela. A serpente começa a falar com ela. Então o diabo usou o que a Eva mais gostava, o que ela mais admirava, era a criação. Tome cuidado com 2 coisas, com a sua fraqueza e com aquilo que você mais quer na sua vida. Porque a Eva foi tentada com a serpente, mas quando ele tenta o Adão, o diabo tentou o Adão com o quê? Com a Eva. Porque a Eva era o que o Adão mais queria. Era o que o Adão mais admirava. Enquanto o Adão estava sozinho, ele vinha todos os animais do jardim, os seres, terem dupla. E ele era o único sozinho. Ele esperou muito por aquela mulher. E quando o Adão vê que a Eva comeu do fruto, o Adão tinha consciência. A Eva foi enganada e o Adão fez com consciência. Ele tinha consciência que ela comeu do fruto, que ela ia morrer. Ele tinha uma escolha. Ou eu fico com Deus e não como desse fruto, vou ficar separado daquela que eu sempre esperei, ou eu como fruto e vou sofrer a consequência junto com ela. O Adão tinha que escolher entre Deus e a Eva. Qual foi a escolha dele? A Eva. Então o diabo ele vai sempre tentar com aquilo que você gosta. O que você mais gosta? Toma cuidado, porque às vezes é isso que o inimigo vai usar. Agora não esqueça, quando que o inimigo atacou a Eva? Quando ela estava longe do Adão. Nunca fique longe da igreja. Nunca fique longe do pastor. Quando você anda longe, pode saber que o inimigo vai sempre te atacar. Quando você está sozinho em casa, começam pensamentos ruins. Quando você está longe de Deus, às vezes é o dia inteiro com pensamentos ruins, com tentação, com isso, com aquilo. Quanto mais longe você fica, mais ele vai te atacar. Ela não estava perto do marido dela. Ela não estava perto do líder dela. Ela estava longe. E quanto mais longe você fica, mais o inimigo ataca você. Ele vai te atacar com aquilo que você mais gosta. Por exemplo, você está solteiro ou solteira, você quer casar. Toma cuidado. Às vezes o inimigo usa o que tu mais deseja para atingir a tua vida. Eu já vi muita gente de Deus não orar, não pedir palavra, não pedir direção antes de casar. E casou com uma pessoa e depois casa, sai da igreja. O que eu mais preciso é de um emprego. E às vezes o inimigo vai lá e bota um emprego, mas um emprego que você não vai ter mais tempo para a igreja. Você não vai ter mais tempo para Deus. Você não vai ter mais tempo para nada. Porque tudo que ele quer é te afastar. E quanto mais ele te afasta, mais ele consegue agir na tua vida e dominar os teus pensamentos. Por isso que a Bíblia diz que os irmãos têm que estar juntos. Porque junto é difícil ele te vencer. Tem sempre alguém para te dar uma palavra, para te puxar. Agora, quando você começa a ficar sozinho, ele consegue trabalhar em você. Então Paulo disse, não ignore os ardis do diabo. Se lá no jardim, que era o lugar perfeito, o Adão e a Eva eram pessoas perfeitas, eles não tinham pecado. O inimigo conseguiu derrubar eles. O que espera de nós que vivemos num mundo imperfeito e não somos o quê? Perfeitos. Então você precisa aprender a vigiar, cuidado com o que você gosta e cuidado com aquilo que é a sua fraqueza. Normalmente o inimigo vai usar isso. E pastor, quais são as estratégias? Vamos para Neemias capítulo 4. Agora eu vou te mostrar 5 fases, as 5 maneiras que o inimigo vai usar para tentar tocar na sua vida. Neemias
Se você achar os Salmos, você vai voltar ao livro de Jó, vai voltar mais um, é Esther, e mais outro, Neemias. Você vai Salmos, Jó, Esther, Neemias, voltando, tá? Dos Salmos para trás, é essa a ordem. Salmos, Jó, Esther e Neemias. Neemias capítulo 4. Então, não ignore os ardis do diabo. Ele sabe o que usar, sabe o que fazer. Não ignore. A Eva foi tentada com a natureza, era o que ela mais admirava. O Adão foi tentado com a mulher, era o que ele mais admirava. O que você admira? O meu trabalho. Às vezes ele pode usar para afastar você. A minha família. Às vezes ele usa a família para afastar você. Pode usar o familiar para te pedir algo que não agrada a Deus, que é errado. E às vezes a gente coloca a família na frente de Deus. Cuidado. Às vezes chega aquele dia de ir no culto, sempre aparece alguma coisa. Aparece um trabalho para você não vir no culto. Aparece um cliente para você não vir no culto. O diabo quer te manter longe. Porque quanto mais longe, mais fácil é dele te vencer. Ele venceu a Eva, porque a Eva estava perto ou longe? Longe, não fica longe. Eu me lembro que quando eu comecei a ir na igreja, todo dia que era o dia do culto, na igreja que eu ia era terça, quinta e domingo, na Igreja da Graça, perto da minha casa. Eram menos dias na semana do que hoje. Hoje tem mais dias. Lá era terça, quinta e domingo. Olha, chegava terça, antes do culto, um amigo meu, fulano, vamos para cá, vamos para lá. Olha, eu levo você. Quinta, antes do culto, chegava meu amigo, fulano, vamos, eu levo você. Chegava todo dia, que era dia de culto, ele aparecia. Quando não era dia de culto, ele não ia. Então a gente não pode ignorar os ardis. O diabo não vai aparecer para você e vai dizer assim, eu sou o diabo. Essa pessoa que apareceu no teu caminho, que parece o príncipe encantado, é usada pelo inimigo. Essa porta de emprego, ele não vai falar que é o diabo. Muito difícil. E aquele amigo meu, toda hora ia lá. E tentava me deixar longe da igreja. Me impedir de ir no culto, sempre tinha alguma coisa. Um dia eu resolvi olhar no olho dele. E olhei para ele e perguntei, quem é você que não quer que eu vá na igreja? Sabe o que ele fez? Ele me olhou com um olhar que poucas vezes na vida eu vi. É como se ele olhasse no fundo da minha alma. Ele botou o olho dele bem no meu. E parecia que ele estava olhando lá dentro da minha alma. Pouquíssimas vezes eu vi isso acontecer. E sabe o que ele disse para mim? Ele olhou no fundo da minha alma. Sabe aquele olhar que parece que a pessoa entrou em você? Ele disse, eu sou o diabo. E eu não quero que você vá na igreja. Quando ele falou aquilo, eu dei um passo, dois para trás. E ele nem sabia o que ele falou. Se eu perguntasse para ele, parecia que ele estava fora do ar. Eu dei 2 passos para trás e parei, meu Deus, eu já sei quem é que tem vindo aqui na minha porta toda vez que tem culto. E eu já sei o que eu vou fazer. O diabo quer manter você longe, porque longe ele te vence. Vamos lá, Neemias 4. Todos acharam? Agora vamos estudar as 5 fases da tentação. Vou te mostrar uma por uma. Pega aí uma caneta que você vai sublinhar coisas importantes. Vamos começar no versículo 1. O versículo 1 diz assim, e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro. O que o Sambalate fez, pessoal? Ardeu em ira e se indignou muito. E o que ele fez? Escarneceu dos judeus. Presta atenção que toda a história que nós vamos ler de Neemias é um símbolo da minha e da sua vida. Neemias somos eu e você. O que é o muro que o Neemias estava edificando? É a nossa vida espiritual com Deus. Sambalate e o Tobias simbolizam o diabo e os servos dele. Agora presta atenção. O que um muro elevado, grande, mostra para um bandido? Que ele não tem como entrar naquele lugar. Se o muro for baixinho, o bandido olha, o que ele vê? É fácil. Eu entro aí facilzinho. Agora, se tem um muro de 3 metros de altura, ele vai dizer, é difícil. Então, o Neemias, ele queria edificar o muro. E a Bíblia diz que o Sambalate ardeu em ira. Presta atenção. O diabo não quer que você edifique o seu muro. O que é o meu muro? É a minha vida espiritual. É a minha comunhão com Deus. E todas as vezes que ele sabe que você está buscando mais, vindo mais à igreja, se esforçando, querendo edificar o seu muro, ele sempre vai ficar bravo. E aí começam as lutas. Você já percebeu que quando você começa a buscar mais a Deus, é aí que se levanta o quê? As lutas, as batalhas. A gente pensa assim, não, eu escolhi para a igreja porque eu quero a paz. Mas a gente começa a buscar Deus e é aí que se levanta o quê? As lutas. E olha o que diz o versículo 1, continua comigo. Aí diz aqui, ó, e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ele ardeu em ira, ele se indignou muito. E olha o que diz o final do versículo, vamos ler todo mundo junto. E escarneceu de quem? Eu aposto que alguém já escarneceu de você quando você decidiu buscar Deus. Ele começou a escarnecer do Neemias.
dos judeus. Alguém já deve ter escarnecido de você. Ah, tá indo para a igreja. Ah, tu vai dar dinheiro para o pastor. Vai lá enriquecer a igreja. Tá ficando fanático, louco. Agora não bebe mais, não faz. Eles vão debochar de você, como Sanbalate fez a respeito do Neemias, porque ele estava edificando o muro. E agora, o versículo 2 é o estudo que nós vamos fazer durante essas reuniões. 5 coisas o Sanbalate falou, que eram 5 estratégias que ele usaria para parar o Neemias. E são as 5 estratégias que o inimigo vai usar contra você. Se você, talvez hoje, você está passando por alguma dessas que eu vou ler. Mas se você hoje não está passando, provavelmente um dia você já passou. E quando acontecer de novo, você vai saber o que fazer. Versículo 2, pegue uma caneta, o bom é que você tenha mais de uma cor, para anotar cada palavra que o Sanbalate falou. 2, e falou na presença dos seus irmãos e do exército da Samaria, e disse, primeiro, qual foi a primeira coisa que ele falou? Leia, o que fazem estes fracos judeus? Primeira fase. 2, permitir-se-lhes a isso? 3, qual é a terceira fase? Sacrificarão. 4, como é que diz? Acabá-lo-ão num só dia. 5, o que diz o 5? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram o que, pessoal? Irmão, aqui são 5 estratégias que o inimigo vai usar para parar você. Se você não está enfrentando hoje isso aqui, você já deve ter passado por alguma delas. Primeira estratégia, primeira frase, o que fazem estes fracos, o que, pessoal? Judeus. Primeira coisa, olha para mim, bota a mão assim na sua cabeça e diga pensamentos. Primeira fase, o diabo vai sempre tentar os seus pensamentos. Você vai me perguntar, pastor, por que pensamentos? Olha para mim, a batalha mais difícil, a que nós somos submetidos, é a luta na mente. Essa é a batalha mais difícil de todas. Por quê, pastor? Porque você bota um batom, uma maquiagem, um brinco, uma boa roupa, e você vai trabalhar, sorrir, conta piada, e no outro dia você se mata. E todo mundo pergunta, por que o fulano se matou? Estava contando piada, estava maquiado, estava dando risada, estava com o cabelo escovado. Porque é fácil você mostrar que o lado de fora está bem, mas ninguém sabe o que está acontecendo aonde? Aqui dentro da sua mente. E às vezes do lado de fora você está transparecendo para todo mundo que a sua vida está boa, mas aqui dentro não está. E é muito mais fácil você começar a destruir uma pessoa de dentro para fora. Porque se o diabo controlar a sua mente, ele controla as suas palavras. Se ele controlar a sua mente, ele controla o teu comportamento, as tuas atitudes. Se ele controlar a tua mente, ele controla as tuas emoções. Ele vai controlando as suas emoções e os seus sentimentos. Antes de pecar, você pensou nisso. Antes de ir lá, abrir a porta da vizinha e falar um monte de coisa para ela e acertar a sua vizinha, ferir ela. Antes disso acontecer, o que você fez? Pensou nisso. Você enxergou até um filmezinho de você indo lá, batendo na porta e fazendo isso e se vingando. Então tudo começa pela mente. Se ele controlar a sua mente, ele controla a sua alma, os seus sentimentos, suas emoções. A tristeza, o que está acontecendo na mente da pessoa? Ela está com pensamentos assim. A depressão, aonde que a pessoa está cheia de pensamentos? Na mente. Então é isso que o inimigo faz. A primeira fase é tentar a sua mente. O que o Tobias falou para os cristãos? Vamos lá. O que fazem estes fracos judeus? Primeira coisa, o povo de Deus é fraco ou o povo de Deus é forte? A Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que Deus me deu poder e autoridade para pisar nas obras do inimigo. Então presta atenção, o diabo conhece a palavra, só que ele é o pai da mentira. E ele vai ficar falando, até me convencer. Ele vai ficar na sua mente batendo naquela tecla, até conseguir convencer você. Se você não aprender a lutar no campo de batalha da mente, ele vai te controlar. Vai controlar suas decisões, suas atitudes, faz você sair da igreja, desanimar, desistir do casamento. Ele vai tentar trabalhar onde? Na mente. Vai tentar trabalhar nos teus pensamentos, dizendo que o teu casamento acabou. Mas a Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Ele vai trabalhar na tua mente dizendo, teu filho não tem jeito. Mas a Bíblia diz, os teus filhos serão discípulos do
Senhor. Ele vai trabalhar na tua mente dizendo que você está doente. Olha para o sintoma, está aí o sintoma no teu corpo, não tem como negar, tu está doente. Mas a Bíblia diz, pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Ele vai tentar trabalhar na tua mente, não adianta, tu não vai prosperar, tu nasceu pobre, não é para ti. Mas a Bíblia diz, Jesus veio da vida e vida com abundância. Então ele vai trabalhar na mente da pessoa, porque se ele vencer você na mente, você está perdido. Ele controla suas atitudes, controla suas palavras. É na sua mente que ele vai plantar a inveja, que ele vai plantar o ódio. É na sua mente que ele vai plantar o rancor na sua alma. Ele chega no seu ouvido, olha o que aquela pessoa falou, olha o que te disseram, olha o que aconteceu, isso não podia ser acontecido. E ele vai trabalhando aonde? Na mente, até ele te levar a tomar uma atitude. É na sua mente que ele vai tentando te convencer. Olha o que Sanbalat falou. O que fazem estes fracos, o quê? Judeus, o povo de Deus não é fraco. Ele vai tentar trabalhar na sua mente. É através da sua mente que ele planta coisas na sua alma. É através da sua mente que ele planta fortalezas dentro de você. E tem muitos cristãos que estão com várias fortalezas do inimigo na alma. Uma fortaleza que você tinha, que é um pensamento que ele conseguiu enraizar na sua mente, era um que você tinha antes de entrar por aquela porta e decidir vir para a igreja. Ele botava, você passava na frente da igreja, você olhava a placa, olha aí a igreja dos ladrão, isso aqui tudo trouxa lá dentro, estão dando dinheiro para o pastor, esse povo que vai lá, estão roubando deles. A pessoa passava na frente da igreja, só debochava, olha os loucos, crentes fanáticos, tudo gritando, dando dinheiro para o pastor, enriquecendo. A pessoa pensava desse jeito. Mas alguém orou por você, essa fortaleza caiu e você entrou na igreja. E quando você entrou, você viu, puxa, mas não é como eu pensava. E quem é que botava esse pensamento na sua mente? O inimigo. E enquanto ele dominou a sua mente, você nunca entrou pela porta da igreja. Porque esse pensamento coordenava a sua vida. Esse pensamento mandava em você. E várias vezes Deus te chamou, mas a pessoa não vinha por causa do quê? Porque o diabo botou uma fortaleza na sua mente e nós temos que derrubar uma por uma. Tem umas que são da sua criação, da sua infância, dos traumas. Tem coisas que o diabo colocou aí dentro aproveitando o sofrimento da sua vida. E tem coisas que você está convicto. Até que você conheça a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem coisas dentro de você que você está convicto. Porque para você é uma verdade. Para você isso é uma realidade. Você precisa começar a descobrir e derrubar um por um. Segunda fase da tentação. A primeira é os pensamentos. Segunda fase, vamos lá. O que fazem esses fracos judeus? Primeira fase, batalha na mente. 2. O que ele diz agora? Permite-se-lhes isso. Segunda fase. Pastor, o que é a segunda fase? Pode anotar aí na sua Bíblia. Obstáculos. Se o diabo perceber que ele não me vence na mente, ele perceber que eu sei lutar no campo de batalha da mente, essa vai ser a mensagem da próxima reunião. Eu vou ficar aqui 2 reuniões só falando sobre a mente e como vencer essas batalhas na sua mente. Então, se ele viu que ele não me vence na mente, vem a segunda fase. O que é a segunda fase? Ao meu redor o inimigo começa a botar obstáculos. Tudo que tem à minha volta começa a ser usado contra mim. Você já passou por aquela fase que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Parece que tudo resolveu desabar ao mesmo tempo na sua vida. Parece que para cada lado que você olha, você só tem problema. É no casamento, é na saúde, é na vida financeira. Você vai para o trabalho, você vai nos parentes, tem problema. Para onde você olha tem luta. Parece que está tudo desabando ao mesmo tempo. Então ele começa a botar obstáculos, tudo que tem ao meu redor. Os filhos, o cônjuge, colegas. Ele bota às vezes até enfermidade. A pessoa fica até doente. Dificuldades, enfim, tudo que tem ao meu redor começa a vir contra mim para me derrubar, para me desestabilizar, para me desanimar. E além dele vir com os problemas, ele vai lá na sua mente. Tu está indo na igreja e está passando por isso. Tu está dando dízimo e está passando por isso. Tu não é de Deus? Cadê o teu Deus? Por que Deus não ouve a tua oração? Então, em vez de, além de trazer os obstáculos, ele vai trabalhando aonde? Na mente da pessoa. E você vai ter que aprender a vencer cada fase. Levanta a sua mão direita e diga assim com o pastor, diga, é só uma fase. E diga, toda fase vai passar. E agora o que você tem que aprender é vencer essas fases. Então, primeira fase ele vai trabalhar na mente. Aí se ele percebe que ele não me vence de dentro para
fora. Ele vai trazer os problemas para me espremerem, vai trazer os problemas para tentar me desanimar, para tentar fazer olhar para a dificuldade e tirar os olhos do Senhor, para me olhar para a situação e não olhar para Deus, para fazer você mudar. Se ele perceber que ele não me vence com os obstáculos, aí vem a terceira fase. Lê com o pastor, o que diz a Bíblia Sagrada? O que fazem esses fracos judeus? Mente. Permitir se ele usar isso, então ele vai botar obstáculos para que você pare. 3. Qual é a terceira frase que ele falou? Sacrificarão. Pastor, o que é o sacrifício? Presta atenção. No Antigo Testamento, o sacrifício é um ato de adoração a Deus. É uma oferta que a pessoa fazia a Deus. Ela pegava algo que ela tinha, um animal do rebanho, e oferecia como uma oferta em adoração a Deus. Então presta atenção. Se o diabo percebeu que ele não te vence na mente, se ele percebeu que ele não te vence colocando obstáculos ao seu redor, ele notou que você é um crente forte. E só tem um jeito de vencer um cristão forte. O que eu preciso fazer? Eu tenho que enfraquecer essa pessoa. Então ele queria impedir o povo de sacrificar. Sacrifício é um ato de adoração. Ele vai tentar tocar na minha comunhão. Essa é a terceira fase. Ele precisa me enfraquecer, porque na mente ele não me vence, com obstáculos ele não me vence, então ele vai tocar na minha comunhão com Deus. Como assim? Impedindo você de buscar o Senhor. Surge de tudo, para que você não tenha tempo para as coisas de Deus. Você vai ficando sem vontade de vir na igreja, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de se envolver. Você fica 2 horas na frente de um filme, mas você dobra o joelho e não consegue ficar 10 minutos falando com Deus. É cansativo, as palavras desaparecem. Você fica 1 hora olhando o jornal, mas não consegue pegar a Bíblia. E não consegue ficar 10 minutos para ler 2 capítulos. Você não tem vontade de jejuar, não tem vontade de vir no culto. Às vezes você vem se arrastando ou vem porque alguém te trouxe. A gente não quer se envolver em nada que a igreja tem. Então é a fase da comunhão. Ele vai fazer de tudo para que você se ocupe, para que você esteja cansado, distraído e não tenha tempo para buscar Deus. Porque ele viu que se não me vence na mente nos obstáculos, ele vai tocar na minha comunhão. Como é que eu enfraqueço um crente? Primeiro, faço ele não vir muito na igreja. Faço ele parar de vir na igreja. Faço ele vir a cada 15 dias, a cada 10 dias, a cada 20 dias, 1 vez por mês. Eu faço a pessoa não estar na igreja toda semana. Eu boto desculpas. Doença, qualquer coisa, inventa qualquer coisa e a pessoa não vem. E isso vai o quê? Enfraquecendo você. Cada vez que você se distancia, você fica fraco. Ah, mas eu oro em casa, mas eu assisto a live em casa, pastor, mas eu faço em casa. Não é a mesma coisa. Sempre tem algo para atrapalhar, para impedir, para aparecer na sua frente. Não é a mesma coisa. Então ele vai tentar tocar na minha comunhão. Você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade de ler a Bíblia, não vai ter vontade de vir no culto. Levanta a sua mão direita e diga assim com o pastor. Diga orar, mesmo sem vontade. Diga ler a Bíblia, mesmo sem vontade. Diga vir na igreja, mesmo me arrastando. Mas eu preciso buscar Deus, porque é uma fase. E essa fase vai passar. Às vezes você dobra o joelho, bota um louvor baixinho para tocar da igreja. Às vezes você fica ali, Deus, acabou as palavras, não tem o que falar. Não diga amém, não saia dali, fica ali. Nem que você fique dizendo aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ah, Deus, eu preciso orar, eu estou sem vontade, mas não vou sair daqui. Fica ali. Pastor, mas me deu até sono. Você já notou? Você vai orar, dá sono. Mas você vai ver o filme, não dá. Você pega a Bíblia, dá sono. Mas você vai ler o jornal, não dá. Você já notou que você vai orar, daqui a pouco a sua mente está lá não sei aonde. Vai ler a Bíblia, daqui a pouco o seu pensamento já está não sei aonde. Isso é o diabo. É a fase que ele quer te enfraquecer. Quanto mais ele te distanciar da igreja, mais ele te enfraquece. E para vencer um crente que era forte, simples, é só te enfraquecer que ele te vence. Porque ele só consegue te vencer quando você enfraquece. Essa é a terceira fase. Se ele vê que não me vence na mente nos obstáculos, ele vai tentar tocar na comunhão, me enfraquecer. Quarta fase, vamos lá com o pastor. Quarta fase diz assim, ó: acabá-lo-ão num só dia. Quarta fase, diga assim com o pastor, diga o tempo. Muitas pessoas são vencidas pelo tempo. Porque se ele viu que ele não te vence na mente nos obstáculos e ele não faz você parar de buscar, ele vai fazer
tudo na tua vida demorar. Ele vai lá e faz tudo na tua vida demorar. E muitos cristãos começam bem. Mas com o tempo, eles vão esmorecendo. Eles acabam ficando desanimados, para baixo. Como você reage quando tudo está demorando na tua vida? Quando a resposta não chega, quando a mudança não acontece e quando o milagre não vem. Quando o casamento parece que não muda, quando o filho parece que não é transformado e você está orando, às vezes o diabo vai tentar te vencer com o tempo, fazendo com que tudo demore para acontecer. Pastor, mas eu estou orando e não tem mudança, eu já estou não sei quanto tempo na igreja e nada aconteceu. Pastor, eu estou lutando pelo meu casamento toda semana, mas puxa, faz não sei quantos meses e eu não vi uma mudança. Muitos cristãos desistem diante do tempo. Eu fui na igreja, eu comecei a buscar, mas a minha vida não mudou, eu parei. Eu comecei a orar pelo emprego, a porta não se abriu, eu desisti. Eu fui orar pelo casamento, não aconteceu nada, eu desanimei. Muita gente desiste diante do tempo. Eu queria ajudar em alguma coisa na igreja e ninguém me chamou para nada, aí eu saí fora. Você não passou pela fase do quê? Do tempo. Você tem que vencer o tempo e não deixar o tempo vencer você. Não importa quanto vai levar e quanto vai demorar, você tem que permanecer firme. Muitos estão caindo diante do tempo. Quinta fase, vamos lá. A quinta fase está escrito assim na Bíblia: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram o que, pessoal? Queimadas. Vamos ler de novo? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Ou seja, quinta fase. Pastor, o que é a quinta fase? Se o diabo vê que ele não te vence na mente, se ele perceber que ele não te vence com obstáculos, comunhão, que o tempo não derruba você, que pode demorar o tempo que demorar, você é aquele crente que fica firme, o que ele percebe? Que você é um cristão que tem muita esperança. A quinta fase é a esperança. Ele vai tentar matar a tua esperança. O que é esperança, pastor? Esperança é fé. Esperança é acreditar no amanhã. Esperança é acreditar na promessa. Esperança é acreditar que dias melhores virão. É saber que eu estou enfrentando essa luta hoje, mas eu creio que amanhã vai melhorar, eu creio que amanhã vai acontecer, eu creio que Deus vai fazer. Então ele vai tentar tocar na minha esperança, porque quem resiste às 4 fases é porque é um cristão que crê que irá mudar. Agora, quando o diabo consegue matar a minha esperança, quando ele consegue me fazer deixar de acreditar, o que acontece? Você desiste de tudo. Quando ele mata a tua esperança, você não acredita mais que o teu casamento vai mudar, então você desiste. Quando ele mata a tua esperança, você desiste da cura. Quando ele mata a tua esperança, você desiste do teu filho. Quando ele mata a tua esperança, e você não acredita mais que o amanhã vai ser melhor, e você não acredita mais que a promessa vai se cumprir, às vezes você se mata. E por que a pessoa se mata? Porque ela não tem mais esperança que os dias vão melhorar. Ela não tem mais esperança para o futuro dela, para a vida dela. Para ela a vida acabou. Então essa é a última fase. O inimigo vai tentar de tudo para matar a sua esperança, para matar a sua fé, para que você não acredite que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar. Eu não sei por qual dessas 5 fases você está passando, mas por alguma delas você já passou. E eu creio que a partir desse estudo que nós estamos começando, a sua vida vai mudar. Na próxima reunião, nós vamos entrar profundamente na primeira fase. Vamos falar sobre a mente e como vencer as batalhas na mente e nesse campo que você precisa dominar. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.